Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Acompanha comigo, então, o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, aula de número 37, objeto de conhecimento, lógicas comerciais na Antiguidade Romana e no mundo medieval. Detalhamento, a importância da atividade comercial. Vamos para a feira, vamos para o mercado. Acompanha comigo essa aula. Vamos começar, então, falando sobre uma atividade que ela ficou, nesse período medieval, um pouco apagada, tá? Não é que ela parou de existir, ela existia, mas era bem escassa, a gente pode falar assim, ok? Vamos falar, então, o quê? Sobre essa atividade comercial, que é, então, um período marcado lá da Baixa Idade Média. Vamos ver aí como é que vai ser, então, o nascimento ou o renascimento comercial, tá? Nesse período da Baixa Idade Média, assim como os mercados e feiras. Acompanha comigo, olha só que lindo! Vamos falar então sobre esse desenvolvimento comercial e urbano, que é então do século XI ao XII, tá? Então vocês têm aqui uma imagem então, né, do início então desse percurso ligado então aí ao início então das feiras, do comércio. Na Alta Idade Média, o feudalismo se consolida. O feudo ele é voltado para a autossuficiência, ou seja, produzia o que precisava para as pessoas que moravam dentro dos feudos. Havia, então, pouco comércio, olha só, né? Havia, então, pouco comércio, tá? Não é que ele não existia. Esse fato, ele irá se alterar, então, com a chegada da Baixa Idade Média, onde o comércio ganhará intensificação, assim como a cidade. Então, dois elementos importantes para a gente começar aí a compreender. A Baixa Idade Média, a gente vai ver, então, que esse comércio, ele vai começar a dominar. Assim como também agora um ponto de atração. Vai ser o quê, então, professora? As cidades, tá? Guarda aí, então, na tua memória. A gente vai ver, então, a cidade agora sendo ponto o quê? De atração, então, das pessoas que moravam no campo. Nós vamos começar, então, a modificar aquilo que a gente viu, então, no processo de ruralização. Na Baixa Idade Média é o comércio, são as feiras, né? É o nascimento, então, daquilo que a gente chama de capitalismo. É isso, então, que vai começar a mudar as estruturas, então, daquilo que a gente chamou, né, de feudalismo. Então, na Baixa Idade Média é o comércio, tá? Que começa, então, aí a ser intenso. Acompanha ali comigo, olha só, vamos falar, então, sobre o desenvolvimento comercial e urbano, né, deste século, aí, característica do século XI ao século XII. Se as trocas comerciais não eram inexistentes anteriormente, a mudança é clara, então, nos fins do século XI e início do século XII. Os camponeses vendem grãos, gado, ovo, aves e diversos produtos de um artesanato rural emergente. Qual é esse artesanato, professora, rural emergente? A gente tem aí, olha só, as cerâmicas, o trabalho em fibras, fios e modestas peças têxteis. Ao mesmo tempo, que trazem da cidade ferramentas, cera, peixe salgado ou cerveja, entre outros produtos. Lembra, então, aí, vamos falar um pouco sobre essa Baixa Idade Média. Se nós estamos ali naquela Europa, gente, muito frio, eu preciso, então, ter roupas melhores. E agora, essa parte, então, aí ligada à cerveja ou à cevada, ela também vai movimentar, então, esse comércio, deu para entender? A gente vai começar, então, aí a fazer o quê? As modificações. E, claro, é um desenvolvimento ligado, então, às cidades. A gente vai ver, então, esse elemento importante começando, então, a aparecer. Por isso que a gente vai começar a vender, comerciar, né? Então, é o início que a gente chama, então, o quê? Do capitalismo. Acompanha ali comigo, olha só. Foi com o crescimento comercial ocorrido na Baixa Idade Média que a ordem social seria abalada. O mundo do trabalho, identificado com a atividade agrícola, passou a englobar também atividades ligadas ao comércio e ao artesanato.
Olha só, vamos ver então agora um ponto interessante que vai ser o quê, professora? A indústria então da metalurgia, tá? E da tecelagem, começando também aí o quê? A movimentar então aí, né, o século XI e o século XII, tá? E assim os outros séculos sucessivamente. Acompanha ali comigo, olha só. São os dois suportes principais do comércio, o quê? A tecelagem e a metalurgia. Pregos e facas prosperam em Flandres, em Artois e nas regiões vizinhas. A Itália liderava a produção de lã e seda. Florença produzia roupas finas com lã importada da Inglaterra e tecidas em Flandres. Então, olha só, roupas, lãs, ou seja, a gente vai ver, então, esse início, então, do quê, né? Dessa parte, então, da tecelagem. Agora, pensa, até hoje, seda é um produto caríssimo, tá? Vestir uma roupa de seda, né? Ainda mais vindo, então, de regiões lá próximas à Índia, aquela parte, então, da Europa, ainda hoje são tecidos caríssimos. Então, perceba o quê? O início, então, é a circulação do comércio, tá? Acompanha ali comigo, olha só, apesar então da importância econômica da lã, foram as sedas italianas dos séculos XIV e XV que conquistaram então o auge da fama na Europa, influenciando o design têxtil até o presente. Então, percebam, né? A gente vai ver então essa parte das lãs, né? Começando a tecelagem, então, mudando, moldando roupas. Isso é interessante, então, para a gente falar o quê? Sobre o comércio. Vamos ver, então, nessa Baixa Idade Média, o uso, então, das novas tecnologias. Acompanha comigo. Nesse período, algumas mudanças ajudaram, então, nesse processo. Nesse processo do quê, professora? Nessa Baixa Idade Média, então, e o uso dessas novas tecnologias. Vamos ver, então, o quê? O crescimento demográfico no Ocidente. Esse aumento populacional decorreu de alguns fatores, como a ausência de epidemias, o fim das guerras contra os povos bárbaros, o aumento da produção agrícola, que foi favorecido pelo desenvolvimento de novas tecnologias, de novos métodos de cultivo e pelas condições climáticas. Então, percebe aí, olha só que legal, ausência de epidemias, fim das guerras, então, dos povos bárbaros. E a gente vai ver, então, o quê? Uma produção agrícola começando aí a movimentar, então, né, esse uso das novas tecnologias na Baixa Idade Média. Vamos acompanhar ali comigo? Olha as inovações, então, de técnicas agrícolas medievais. Que fofo, nós temos então aí para vocês o uso do arado de rodas, que nós chamamos de charrua, era o nome que era dado nesse período. A difusão, então, dos moinhos de ventos ou moinhos hidráulicos. Temos também aí a rotação trienal de terras cultiváveis. A gente vai ver, então, que acreditem, meus caros, isso é o quê? A inovação, então, agrícola da Idade Média. Acompanha comigo, olha que fofura. Nós temos, então, aqui a charrua. Professor, o que é a charrua, né? É exatamente a gente colocar esse arado, então, atrás do boi para movimentar melhor o quê? A terra. Então, essa charrua, entre as principais inovações aplicadas à produção agrícola, destacou-se a atrelagem dos animais de tração pelo dorso e não mais pelo pescoço, o que permitia a ele suportar mais peso. Essa mudança possibilitou a substituição, então, do arado de madeira pela charrua de ferro, instrumento que revolvia o solo mais profundamente, tornando-o mais fértil. Então, olha que fofo. Gente, tecnologia medieval. Ai, professora, mas isso é tão distante da gente. Mas vamos olhar a Idade Média com o olhar da Idade Média. Isso daqui era uma inovação, gente. Era um achado, tá? Era como se fosse, né, a tecnologia, então, do momento. Tu colocar, então, o arado no boi e revolver melhor o solo. Para quê? Para gerar, então, produtos alimentícios, tá? Acompanha ali comigo. Agora nós temos uma outra inovação medieval, que é o quê? O moinho, gente, que era ou o moinho de vento ou o moinho hidráulico. Aprimoraram-se os moinhos hidráulicos, melhorando então o processo de moagem dos grãos para a fabricação de farinha e o bombeamento de água para a irrigação das plantas.
inovação do método de cultivo foi, então, a introdução da rota trienal de culturas, técnicas que consistia em dividir uma área agrícola em 3 partes. A cada ano, uma parte ficava em repouso, enquanto as outras 2 se cultivavam produtos diferentes. Mas lembra também, né, que o moinho ele vai ajudar, inclusive, a fazer essa melhoria, então, dessa rotação trienal. Por quê? Porque se eu estou revolvendo a terra e deixo ela descansar, gente, terra precisa de água. Qualquer plantação precisa, então, de água. Exatamente por isso, então, a importância dessa inovação tecnológica, que é o quê? O moinho, que poderia ser, então, moinho de vento ou moinho hidráulico. Percebe? Tecnologia top, então, da Idade Média. Acompanha comigo, então, agora uma outra tecnologia, tá? Que é, então, o quê? A rotação trienal. Professora, o que é isso, professor? O que é essa tal de rotação trienal, né? Então, nós temos o quê? No fim de cada 3 anos, a alternância entre cultivos e descanso possibilita a revitalização do solo, o controle de pragas e, consequentemente, o aumento, então, aí do quê? Da colheita. O aumento da produção e a geração de excedentes agrícolas, além do crescimento populacional, propiciaram a revitalização das atividades comerciais, dinamizando a economia e impulsionando a urbanização do Ocidente europeu. Então, olha só. O que é a rotação trienal? Eu cultivo 2 campos e deixo um descansando. No próximo ano, aquele que ficou descansando, eu vou, então, cultivar e deixo, né, um descansando. E aí a gente tem, então, a rotação que a gente chama trienal. Deu para entender? A cada ano, uma parte, então, fica descansando. E isso vai fazer com que o solo fique legal, né? Porque ele ficou ali descansando e quando eu vou plantar naquele local, ele está bom, né? O solo está fértil, o solo está propício, então, para receber o quê? Um novo cultivo de algum cereal. Então, inovação da Idade Média, a rotação trienal. Vamos falar agora um pouco sobre, né, o aparecimento, então, aí dos burgueses, tá? Então, vamos lá. O aparecimento, então, dos burgueses. No final da Alta Idade Média, alguns comerciantes e artesãos asseguraram, mesmo que precariamente, a produção e circulação de bens entre os domínios senhoriais. Esses indivíduos habitavam lugares fortificados chamados de burgos, que por isso ficaram conhecidos como burgueses. Os burgos formaram-se nos domínios senhoriais feudais, mas logo conquistaram autonomia. No século XIII, muitos burgos transformaram-se em cidades importantes, apesar de o desenvolvimento comercial não ter alterado o caráter essencialmente agrícola da sociedade medieval. Então, olha aí o aparecimento, então, dos burgos, tá? Eles começam bem próximos ali aos feudos e depois eles transformam-se, então, em cidades, tá? Então, isso também é o quê? É um ponto positivo que a gente vê, então, na Baixa Idade Média. Acompanha ali comigo, vamos falar, então, olha só. No século XII, algumas obrigações foram abolidas, conforme, então, vai ocorrendo o quê? A mudança social. Os camponeses passaram a pagar os tributos com dinheiro ou excedentes agrícolas, tornando as relações feudais mais maleáveis. Com isso, alguns servos abandonaram as lavouras e se especializaram na produção artesanal ou no comércio, reforçando as atividades produtivas no meio urbano. Então, presta atenção, tá vendo como a gente está começando, então, a fazer a mudança dessa sociedade? Se num primeiro momento a gente está ali no estamento fechado, agora a gente está vendo o quê? Certas mobilidades, né? Então, ligadas a esse comércio, ligadas, então, a essas inovações, ao burgo, ao aparecimento, então, das cidades. Vamos falar agora um pouco como é que se dava o aprendizado de um ofício nessa Idade Média. Acompanha ali comigo, olha só, nós temos então as corporações de ofício. E vocês estão vendo aí a imagem de pessoas trabalhando, né? Porque era exatamente isso. Os camponeses agora, né? Vamos ter então aí profissões então ligadas às corporações de ofício. E ofício é o quê? Ligado ao trabalho, tá? Ofício é a mesma coisa que trabalho.
Desenvolveram-se nos burgos as corporações de ofícios responsáveis pela produção e pela distribuição de determinadas mercadorias. Essas associações eram compostas por mestres de ofício e aprendizes. Então, a gente vai ver o quê? Que havia, então, agora uma formação hierárquica para a gente começar, então, a fazer o quê? Aprender, então, um ofício. Tá? Por quê? Porque eu tenho que ir para um mestre, aprender como que ele faz as coisas para depois eu me tornar também o quê? Um profissional. Acompanha ali comigo, olha só. Eram formadas hierarquicamente por mestres, dono das oficinas que possuíam os maiores conhecimentos do ramo, oficiais ou companheiros, trabalhadores remunerados e mais experientes, e os aprendizes, trabalhadores não remunerados no início da profissão. Havia, então, olha só, o quê? Havia, então, diversos ofícios, trabalhos, alguns tinham mais reconhecimento na sociedade do que outros. Ofícios de ourives e de ferreiros, por exemplo, eles tinham grande prestígio social, enquanto os de carniceiros e de peleiros, por estarem em contato com sangue e sujeiras, eles eram o quê? Menosprezados. Então, percebe também aí que a gente vai ver o quê, né? Uma divisão dentro desses ofícios. Muitas vezes, pessoas que praticavam o mesmo ofício se organizavam em corporações de ofícios. Há associações que controlavam com rigor a qualidade e o preço dos produtos e protegiam os artesãos, então, do quê? Da concorrência. Percebe, então, comigo ali ourives, né? Então, ele tem o quê? Está trabalhando ali com ouro, está fazendo, então, anéis, pulseiras, ele tem uma certa, agora, né, um certo ganho, assim, de status na sociedade. Então, trabalhos como pelagem, tirar a pele de animais, né, ou vender vísceras, ele já era assim um pouco mal visto, né? Por quê? Porque era um trabalho tido como, né, de baixa qualidade. Mas percebam então que a gente vai ver o quê? Uma divisão também do trabalho, tá? Acompanha ali comigo, vamos falar um pouco agora sobre os mestres, os companheiros e os aprendizes. O artesanato rural sempre esteve presente durante toda a Idade Média. Em um feudo, enquanto os camponeses trabalhavam nas lavouras, artesãos em oficinas pequenas fabricavam vestuários, artigos de couro, instrumentos de trabalho, armas de metal, móveis e outros. Havia também quem? Os artesãos ambulantes, que chegavam de muito longe, ofereciam seu trabalho por alguma moeda, abrigo e produtos do senhorio. Durante o século XI, com o crescimento populacional e urbano, vamos ver o aumento significativo de artesãos nas cidades da Europa Ocidental, né? Então, esses artesãos, eles vão começar a se organizar em grupos para produzir artigos variados em pequenas oficinas. As oficinas eram comandadas, então, por um mestre de ofício, que era o responsável em administrar o trabalho dos companheiros e dos aprendizes. Então, percebam aí a importância desse surgimento, então, do quê? Do artesão, enquanto uma pessoa, né, que sabe como fazer todo o processo de produção de um produto e vai, teoricamente, também começando, atingindo, então, aí o nível de mestre, ele vai ensinando, então, os outros artesãos, tá ok? Vamos, então, falar um pouco sobre os companheiros. Quem eram, então, os companheiros? Eles eram trabalhadores especializados que haviam finalizado a aprendizagem do ofício. Trabalhavam por um salário que, dependendo do acordo feito, podia ser pago em dinheiro ou na forma de abrigo, vestuário e alimentação. Alguns conseguiam, com o tempo, juntar dinheiro e se organizar a sua própria oficina, tornando-se, então, um mestre. Vejam, então, aí, né, que havia uma certa hierarquia e que todo mundo queria ser o quê, então, né? O mestre, aquele que comandava ali, né, dava os ensinamentos. Vamos falar agora um pouco sobre os aprendizes. Os aprendizes, eles davam início ao ofício. Trabalho, né? O ofício, então, é o trabalho, com idade entre 10 e 12 anos. Eles eram escolhidos entre os familiares do próprio mestre. Por esse motivo, muitos não recebiam salário, apenas abrigo e alimentação diária. Ficavam sob a responsabilidade do mestre. Este era um aluno
que estava para adquirir conhecimento, para depois exercer uma função específica, como padeiro, como ferreiro, né? Como costureiro, que aqui é a alfaiataria, né? Geralmente, o período de aprendizado podia ser de aproximadamente, então, 5 anos. Então, percebam a especialização, então, do ofício do trabalho. Vamos falar agora um pouco sobre o crescimento populacional, tá? O crescimento populacional, a produção de excedente agrícola, a especialização, então, do trabalho e o aumento das atividades manufatureiras provocavam uma expansão comercial. Esse fato contribuiu para impulsionar o quê? O crescimento urbano na Europa. Por quê? Porque nós estamos mudando, então, essa sociedade. Então, nós estamos começando a fortalecer profissões que antes quase não existiam. Deu para entender? A gente está mudando, então, essas estruturas que existiam na Baixa Idade Média. Desculpa, na Alta Idade Média. E elas vão começar, então, a existir, então, nessa Baixa Idade Média. O comércio, as feiras, vocês estão acompanhando comigo? Então, novas profissões, elas vão começar a surgir. Vamos acompanhar ali, olha só, o fortalecimento, então, do comércio, das cidades, das feiras, até mesmo antigas rotas comerciais marítimas e terrestres foram restabelecidas e outras foram criadas, ampliando e modificando as estruturas, então, da sociedade medieval. As cidades medievais desafiaram as hierarquias da sociedade feudal. Acabou estimulando fugas de camponeses, fez do dinheiro um meio de ascensão social e introduziu mercadores e banqueiros no cotidiano da vida econômica, aparecendo assim o primórdio do capitalismo. Então, percebe, a gente está começando a falar de dinheiro, estamos começando a falar de burgueses, de grandes comerciantes, a gente está mudando totalmente, então, nessa Baixa Idade Média, aquelas estruturas que existiam anteriormente, tá? Então, é o burgo, é o comércio, é a intensificação, então, ali, né, inclusive de rotas comerciais, tá? Acompanha comigo uma cidadezinha bem interessante, que é, então, Ávila. Olha aí, né? Então, era um feudo, realmente. Essa cidade de Ávila, na Espanha, considerada, então, como patrimônio da humanidade pela Unesco, preserva até hoje suas muralhas no período medieval. Uma outra cidade também que nós temos é Florença, tá? Lá na Itália. Por quê? Nesse período, as maiores cidades do Ocidente, como Londres, Veneza e Paris, chegaram a reunir 100, 150 e até 200 mil habitantes, respectivamente. Ou seja, vão ser cidades que vão estar ligadas ali ao comércio, às feiras, tá? E a certos produtos. Vamos ver, então, aí essa parte dos mercados, feiras e produtos do comércio, tá? Durante o século XI, as atividades comerciais passaram a ter uma grande importância dentro do continente europeu, ampliando cada vez mais ao longo dos próximos séculos sua relevância dentro da sociedade medieval, que passava por grandes transformações. O continente europeu passou a receber uma grande quantidade de mercadores e diversidade de produtos que antes eram desconhecidos no continente e passaram a ser, então, o quê? Negociados. 2 eixos marítimos colaboraram com o desenvolvimento do comércio medieval. É o eixo, então, do Mediterrâneo e o outro é o eixo nórdico. Acompanhe comigo, então, aí o eixo do Mediterrâneo, controlado por 2 importantes cidades italianas, Gênova e Veneza. Se estendia, então, do Mediterrâneo até o Mar Egeu e o Mar Negro. Vamos falar, então, agora sobre o eixo nórdico, tá? Localizado entre o Canal da Mancha e o Mar Báltico, dominado principalmente pelos mercadores flamengos, tá? Então, olha só, temos uma imagem aqui que aparece, então, na tela para vocês, que é, então, sobre a Liga Hanseática. Professora querida, o que é isso? É, então, uma liga também ligada ao comércio, tá? Então, a Liga Hanseática, que é essa que vocês acompanham, então, aí no mapinha, dominou o mercado norte europeu. Era formada por um grupo de cidades germânicas que se aliaram e conseguiram exercer o controle sobre o mercado em regiões que iam do leste europeu até a Islândia. Então, olha ali, né, Londres, vai até lá em cima. Sobre a rota hanseática, Hilário Franco Júnior afirma que
Os hanseáticos recolhiam num local e vendiam noutro. Peles, mel e cera da Rússia, trigo e madeira da Polônia e da Prússia, minerais da Hungria, peixes da Noruega e Islândia, cobre e ferro da Suécia, vinho da Alemanha do Sul, sal da França e de Portugal, lã da Inglaterra e tecido de Flandres, tá? Então, essa parte aí dessa liga hanseática, ela é importante para vocês perceberem o quê? A modificação e a quantidade de novos produtos, então, que vão ser vendidos, tá? Então, é a movimentação aí da Baixa Idade Média ligada, então, a esse comércio. Acompanha comigo ali, vamos falar, então, um pouco sobre esses vendedores, né? O povo do comércio, os compradores, né? As feiras, então, medievais, tá? Vendedores e compradores costumavam se encontrar em dois lugares durante esses períodos, né? Ou seja, ou a gente está no mercado ou nós estamos nas feiras. Os mercados, eles eram locais públicos, lugares públicos, onde os mercadores se encontravam semanalmente. As feiras, elas eram realizadas geralmente uma vez por ano. Com o passar do tempo, tanto os mercados quanto as feiras passaram a acontecer com mais regularidade. Vários deles se tornaram, então, o quê? Permanentes, tá? Então, percebam aí a importância do quê? Do aparecimento, então, do mercado, do aparecimento, então, das feiras, para a gente movimentar, então, o comércio. Para comprar lã, para comprar vinho, para comprar, então, aí, né? Produtos que a gente quase não via, né, circular em grande quantidade, mas que com o aparecimento das cidades nessa Baixa Idade Média, agora está tudo muito ali presente. Então são os mercados, são as feiras, né, é o negócio, é o capitalismo começando a aparecer. Acompanha ali comigo, olha só. As principais feiras surgiram por toda a extensão do eixo nórdico mediterrâneo. Por exemplo, a lã bruta manufaturada da região de Flandres, região que hoje compreende o norte da Bélgica, era comercializada em feiras da Inglaterra. Os tecidos, então, fabricados pelos ingleses, utilizando a lã comercializada, eram negociadas por comerciantes flamengos nas regiões que hoje compreende as atuais Alemanha, Rússia e França, de onde seguiam para o Mediterrâneo. Então, percebe aí, né, essa parte, então, da negociata. Né? Então, a gente vai vender então, para várias cidades então, dessa Europa. Os mercadores genoveses e venezianos, ao sul, assumiram o controle então, do comércio de mercadorias vindas da Ásia e do leste da Europa. Através, então, da navegação pelo mar Mediterrâneo, mercadores traziam para a Europa Ocidental especiarias, seda, ouro, marfim, tintas, perfumes e escravos. Olha só, gente, o comércio dominou, então, ali, todo esse cenário, tá? Ou seja, houve uma mudança estrutural, então, típica da Baixa Idade Média. Tudo dando certo ali, é o aparecimento, então, ali do capitalismo, tá? Como é que vai se dar, então, olha só, esse fim, então, que a gente chama da Baixa Idade Média? Acompanha comigo, olha só que fofo, tá? Essa daqui, infelizmente, é a dança, né? A dança da morte. Por quê, professora? Porque se a gente está mudando, a Europa agora é ligada muito ao comércio, nós temos as cidades, elas são polos de atração, então, de pessoas, tá? Isso vai fazer com que haja, exatamente aqui a dança da morte, doenças. Na Baixa Idade Média é marcado, então, pelo aparecimento aí da peste negra. Essa imagem que vocês têm das caveirinhas aqui se movimentando lindamente é exatamente, então, o quê? Né? Marcado, então, a Baixa Idade Média, o aparecimento, então, aí das doenças. Houve novos tempos, então, com o aparecimento do comércio das cidades, novos elementos surgiram, transformando a cidade em um local de atração de moradores, de comerciantes, de banqueiros, de aventureiros e navegadores. Novas classes começaram a aparecer, como o rei, o burguês e o banqueiro.
e, ao mesmo tempo, as doenças começaram, então, a aparecer como a peste negra. Por isso, né, nós temos aqui a dança das caveiras, que era exatamente aqui, né, indicando, então, né, as mortes ligadas, então, aí à peste negra, tá? Mas percebam que as estruturas todas mudaram. Agora é o nascimento, então, do comércio. Por aqui eu atingi o meu objetivo, que era trabalhar, então, sobre as feiras, sobre o comércio, e por aqui eu me despeço.